Pouca gente no Brasil tem as vantagens financeiras que o militar tem: salário em dia, estabilidade, previdência própria, crédito facilitado. E mesmo assim, a maioria dos militares termina a carreira sem patrimônio. Não é falta de oportunidade, é falta de estratégia. Hoje eu vou te mostrar como usar exatamente as vantagens da carreira militar para enriquecer ao longo dos anos. Sem precisar ganhar mais, sem fazer mágica, só usando o que você já tem a seu favor. O que o militar tem que o civil não tem? O civil vive com medo de perder o emprego. O militar não. E essa é a primeira grande vantagem que quase ninguém enxerga como ferramenta de riqueza. A estabilidade permite algo que para o civil é arriscado demais: planejamento de longo prazo. O militar pode investir pensando em 10, 20, 30 anos. O civil muitas vezes não consegue pensar nem no próximo ano. Enquanto muita gente investe só pensando em garantir uma aposentadoria, o militar já tem isso garantido pela carreira. Isso muda completamente o jogo, porque ele pode investir pensando em patrimônio, em renda, em liberdade financeira, não apenas em sobreviver no futuro. A estabilidade e a aposentadoria somadas não são só segurança. São a base perfeita para o militar usar o tempo a favor dele e construir riqueza com calma, constância e estratégia ao longo da carreira. A máquina de investimento. Existe uma vantagem financeira que o militar tem e quase ninguém enxerga como ferramenta: previsibilidade absoluta do salário. O pagamento cai no mesmo dia, todo mês, aconteça o que acontecer. E isso permite algo que a maioria das pessoas não consegue fazer: criar um sistema automático de construção de patrimônio. Porque o problema da maioria não é quanto ganha, é que nunca sabe exatamente quanto vai ter disponível no mês seguinte. Isso impede planejamento de longo prazo. O militar não tem esse problema. Ele consegue organizar o mês inteiro pelo bilhete de pagamento, antes mesmo do salário cair. E é aqui que entra a nossa estratégia. Antes do mês começar, você já decide quanto vai usar e quanto vai investir. Quando o salário entra, o valor do investimento já sai no mesmo dia, automaticamente. Não passa pela sua decisão emocional. Não depende de sobrar dinheiro. Não depende de disciplina no final do mês. Você inverte a lógica. O dinheiro do investimento sai primeiro. O que sobra é o seu padrão de vida. Isso cria uma adaptação natural. Você aprende a viver com o que fica, não com o total que ganha. E ao longo dos anos, isso tem um efeito muito poderoso. Porque enquanto muita gente tenta investir quando dá, o militar consegue investir todo mês, sem falhar, por muitos anos seguidos. E é essa constância, viabilizada pela previsibilidade do salário, que constrói patrimônio de verdade. O salário em dia não é só segurança. É a base perfeita para criar um método automático de enriquecimento. Crédito fácil. Outra vantagem enorme que o militar tem, e quase sempre usa do jeito errado, é o crédito fácil. O banco confia no militar. E confiança, no sistema financeiro, significa acesso. Acesso a limite alto no cartão. Acesso a consignado rápido. Acesso a financiamento com facilidade. Acesso a taxas que muita gente não consegue. Só que a maioria da tropa enxerga isso como oportunidade de gastar, quando, na verdade, isso é poder de negociação. Crédito fácil não é para você usar toda hora. É para você ter quando realmente precisar. O militar que nunca se enrola com cartão, nunca atrasa a conta, nunca entra em dívida desnecessária, constrói uma coisa muito valiosa sem perceber: um histórico financeiro forte. E isso dá a ele algo que pouca gente tem: poder de barganha com o banco. Na hora de financiar um imóvel planejado, ele consegue taxas melhores. Na hora de precisar de crédito para uma situação estratégica, ele consegue condições melhores. Na hora de escolher banco, é o banco que quer ele como cliente. Percebe a diferença? O militar comum usa o crédito porque ele está disponível. O militar inteligente mantém o crédito disponível justamente por não usar. Isso muda completamente a relação com o dinheiro, porque você deixa de ser dependente do banco e passa a ser interessante para o banco. E quando você chega nesse ponto, o crédito deixa de ser armadilha e vira ferramenta estratégica. Mas isso só acontece quando você entende que crédito fácil não é um convite para gastar. É uma vantagem silenciosa para ser usada com muita consciência, em momentos específicos e planejados da sua vida financeira. Impulso financeiro. Agora vamos falar de duas armas financeiras que o militar recebe todo ano e quase sempre usa errado: o 13º e o adicional de férias. Todo ano esse dinheiro cai na conta,
E quase todo ano ele tem o mesmo destino: o gasto. Viagem, compra parcelada, troca de celular, presente, conta atrasada, consumo imediato. E aí passa mais um ano, e nada muda na vida financeira. Só que esse dinheiro tem um poder gigantesco quando usado da forma certa, porque ele não faz falta no mês a mês, ele entra como um valor extra, e exatamente por isso ele é perfeito para acelerar o enriquecimento. Enquanto o salário serve para manter a vida, o 13º e as férias podem servir para construir patrimônio. Imagina usar esses valores todos os anos para investir, ou para dar entrada em um imóvel, ou para amortizar um financiamento, ou para reforçar a sua carteira de investimentos. Para um soldado, em 10 anos, sem contar promoção, aumento ou juros, representa aproximadamente R$30 mil. O militar recebe esse impulso financeiro todo ano. O problema é que ele usa como prêmio, quando deveria usar como estratégia. 13º e férias não são dinheiro para gastar. São dinheiro para acelerar o seu plano de enriquecimento. E quem entende isso, começa a andar muito mais rápido do que a maioria da tropa. Reserva remunerada. Tem um ponto da carreira militar que muda completamente a lógica de investimento, e quase ninguém percebe isso. O militar já possui uma previdência própria. Ele já tem algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando construir: uma aposentadoria garantida. Enquanto o civil investe preocupado com a aposentadoria, o militar não precisa carregar esse peso. E isso muda tudo. Porque a maioria das pessoas investe pensando em sobreviver no futuro. O militar pode investir pensando em enriquecer no futuro. Percebe a diferença? Ele não precisa investir para garantir o básico da velhice. Ele já tem isso pela carreira. Então os investimentos dele podem ter outro objetivo: construir patrimônio, gerar renda extra, conquistar liberdade financeira antes mesmo da reserva. Isso dá uma vantagem gigantesca, porque ele pode investir com mais tranquilidade, mais visão de longo prazo e mais foco em crescimento. Pode escolher investimentos que crescem ao longo dos anos, sem a ansiedade de precisar daquele dinheiro para se sustentar lá na frente. Na prática, a previdência própria vira a base, e os investimentos viram a construção por cima dessa base. É como se o militar já começasse a corrida muitos metros na frente. O problema é que a maioria da tropa não usa essa vantagem. Investe pouco, investe sem estratégia ou nem investe, justamente porque acha que a aposentadoria já está garantida. Quando, na verdade, é exatamente o contrário. Justamente por já ter a aposentadoria garantida, o militar deveria ser um dos que mais investe ao longo da carreira. Porque tudo o que ele construir vai ser complemento, conforto e liberdade, não sobrevivência. O plano vamos deixar isso ainda mais realista: R$300 por mês, 10% do salário médio em 2025 no Brasil. Valor que muita gente gasta sem perceber em delivery, parcela pequena, coisa que nem lembra depois. Agora imagina pegar esses mesmos R$300 e fazer a mesma coisa, todo mês, durante a carreira, 30 anos, usando uma taxa conservadora de 9% ao ano, que é a média do CDI dos últimos 20 anos no Brasil. Você teria colocado do seu bolso R$108 mil ao longo de 3 décadas. Sabe quanto isso vira? Mais de R$500 mil. E aqui está o ponto mais importante: você não fez nada extraordinário. Você só fez uma coisa que o militar consegue fazer de melhor: ter disciplina. Porque o salário cai todo mês, no mesmo dia, durante anos. E isso transforma tempo em dinheiro. O que enriquece não é o valor do aporte, é o tempo que esse aporte fica trabalhando. E a carreira militar é perfeita para isso. Só que a maioria da tropa usa a estabilidade para relaxar, usa a previsibilidade para gastar, quando, na verdade, deveria usar essa previsibilidade para investir. Porque quando você junta constância mais tempo, mais juros compostos, o resultado é inevitável. R$500 mil construído quase sem perceber. Isso não é sobre ganhar muito. Isso é sobre parar de desperdiçar a maior vantagem que a carreira militar te dá. Percebe uma coisa? Em nenhum momento aqui falei que o militar precisa ganhar muito. Eu não falei de renda extra, de investimentos arriscados, nada fora da realidade da tropa. Eu só mostrei como usar de forma inteligente coisas que o militar já tem na mão todos os dias e não enxerga. Estabilidade, aposentadoria própria, crédito facilitado, 13º, férias, salário previsível por décadas. Isso é um cenário que poucas profissões no Brasil possuem. E mesmo assim, a maioria da tropa termina a carreira praticamente do mesmo jeito que começou, dependendo do salário. Não é falta de dinheiro, é falta de estratégia.
Porque quando você usa a estabilidade para investir, usa o financiamento para construir patrimônio, usa o 13º para acelerar o plano e usa o tempo a seu favor, o enriquecimento deixa de ser sorte, vira consequência. A carreira militar por si só já é um plano perfeito para construir riqueza. O problema é que quase ninguém foi ensinado a enxergar isso, mas agora você foi. E a partir daqui, continuar fazendo errado já não é mais falta de informação, é escolha. Então, guerreiro, está esperando o quê? Aliste-se na tropa Farda e Grana, se inscreva no canal e vamos juntos cumprir a nossa missão. Até porque missão dada é missão cumprida.